Olá, meninos, tudo bem? A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre o livro de história, tá? Então, corre lá, pega o livro de história, abre na página 52, que nós vamos tratar dela até a 55, ok? Vamos lá. A organização da vida social. A gente vai continuar o assunto que a gente já iniciou, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da história dos povos antigos, né? Continuando, na verdade. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter várias formas de organização política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades sumérias, na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Ó, politeísta, né? Uma palavra diferente essa, né? Então, eles acreditavam em vários deuses nessa época, tá? Esse povo sumério, o livro traz essa informação pra gente no outro capítulo, né? E aqui aparece uma outra questão interessante também, outro termo, Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela é uma região, ó, até aqui, a gente tem até essa informação aqui, ó. É uma região, vamos ver aqui para poder acompanhar. Antiga, que era junto, ó. Era uma grande região que abrigava cidades independentes, como os sumérios. Os sumérios eram um povo que morava numa dessas cidades da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região. Hoje em dia não existe essa nomenclatura mais enquanto localização, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde que era localizada essa região, né? Porque hoje em dia não é assim mais, mas ela ficava nessa região aqui, ó, tá vendo? Se vocês observarem, ela pegava toda essa região de países que hoje tem a Síria, o Iraque, o Irã, tá? Essa aqui é mais ou menos a região que abordava a Mesopotâmia, tá? Que era uma região de várias cidades. Inclusive, era uma região muito grande, porque antigamente não tinha essa divisão tão específica igual existe hoje. E esse antigamente que eu tô falando é da história antiga, de muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo, inclusive, tá? Isso quer dizer que os anos começaram a contar a partir dos anos que a gente vive hoje, a partir do nascimento de Cristo. Lembra que a gente já falou sobre isso nas aulas? Então, nós temos 2020 anos depois do nascimento de Cristo. Mas antes do nascimento de Cristo também existia história, também já existia mundo. Então, é nessa época que existia a Mesopotâmia, tá bom? Ó, tem até uma definição breve aqui, ó. A Mesopotâmia é a área fluvial... Perdão, vamos fazer essa leitura novamente. É a área do sistema fluvial Tigre-Eufrates, o que nos dias modernos corresponde aproximadamente à maior parte do atual Iraque e Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia, Síria e Irã-Iraque, tá? Então é uma região muito grande. E quando fala que fluvial, ele está falando do sistema de mares, tá bom? De água, certo? Então vamos voltar lá no nosso texto para acabar de compreender essas questões. No Egito Antigo, então aqui também agora está falando do Egito, mas não é um Egito qualquer. O Egito a gente sabe que ele existe, tá? Mas ele era considerado de outras formas, aquelas histórias que a gente vê em filmes, sabe, assim, é bem próximo dessa realidade que o livro traz, desse Egito Antigo. Bom, dessas características das pirâmides, é dessa época que ele está falando. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas
nomos. Olha que termo diferente, né? E estranho. O que será que significa esse nomos? Elas tinham um chefe local que pertencia à elite. Gente, elite quer dizer que são pessoas endinheiradas, vamos pensar assim dessa forma, hoje em dia, tá? São pessoas muito importantes. As cidades não eram independentes, então elas não viviam sozinhos. E faziam parte de um grande império governado por um faraó. Então, essa era a nomenclatura do rei de antigamente, que representava ao mesmo tempo o poder político e religioso. Então, o faraó, ele detinha o poder político do lugar e o poder da religião também. Então, eram eles que impunham que tipo de crença que as pessoas podiam ter, tá? As principais atividades econômicas eram agricultura e criação de animais. A gente fala disso desde muito tempo, né? Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Olha que observação interessante, ó. É de vários tempos atrás que fala-se de escravidão. Então, a escravidão ela não existiu só no Brasil da época dos negros africanos que vieram para cá. Ela já existiu há muitos e muitos anos atrás em vários outros lugares do mundo, tá? E eles realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, então quando fala sumério, está falando do pessoal da Mesopotâmia, tá? Quando fala egípcios, são os do Egito, certo? Eram politeístas e sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Então, essa desigualdade que a gente observa hoje em dia, social, quando fala de pessoa pobre, muito rica, ela sempre existiu em outros países, inclusive, tá? E aqui apareceu essa palavra politeísta. Politeísta quer dizer que eles acreditavam em vários deuses diferentes. É diferente das religiões cristãs, que são as mais comuns hoje em dia, né? Principalmente no Brasil, que acreditam num Deus simples, né? Eles não, eles acreditavam em vários deuses diferentes e fazia parte da crença deles, tá bom? Tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades, com as quais realizavam trocas comerciais. Então, naquele tempo, era muito comum essas trocas comerciais, tá? E aí conforme eles iam trocando as coisas, os produtos que eles produziam entre um e outro, de um país para o outro, eles iam também modificando a cultura do lugar, passando todos os costumes que eles tinham para aquele outro lugar. Então, a forma política, a forma religiosa, e aquilo ali ia transbordando e aumentando. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e a arte. Agora, ele vai falar um ponto muito interessante, que vai falar sobre a evolução da escrita. Olha lá, vamos lá. Ó, observa essa imagem. Essa imagem tem a ver com arte, tá? Então, ó, detalhes de pintura em parede, representando camponeses em plantação. Olha que interessante. Esse tipo de imagem a gente vê bastante em filmes, né? Alguns filmes antigos, aquele filme da Múmia, o filme do Escorpião Rei, aqueles filmes que vocês já viram, a gente vê algumas imagens sobre isso, né? E eles não estão tão errados, tá? É uma criação, os filmes são criações, né? Não são existentes, não contam uma história verdadeira, porém trata vários assuntos que existiram, várias coisas que são verdadeiras que eles colocam numa criação inventada, que é o caso do Egito, tá? Que a gente está vendo no nosso livro de história. Então, vocês vão responder as questões 1, 2 e 3 sobre esse textinho, esse pedacinho do texto. E depois, na 54, a gente continua as atividades. Então, vai falar um pouquinho sobre a escrita agora, tá? Fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. Olha que interessante. A gente só tem esse conhecimento todo que nós temos sobre o mundo, sobre a construção do mundo, sobre tudo que a gente tem de conhecimento, porque alguma pessoa descobriu e escreveu. Porque como que as próximas gerações, as pessoas do futuro, iam saber que aquilo ali existiu e quando existiu? Porque deixou alguma forma escrita, ficou registrado em algum lugar para a gente poder saber que existiu. É o que acontece, por exemplo, com o que nós vimos nos sítios arqueológicos, que são os lugares que existiram de verdade, as pessoas encontram provas. A escrita é uma prova de que algo existiu.
A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social. Então, olha que interessante essa observação, né? Por que será que ela representou esse aspecto fundamental? Então, ó, desempenhou um papel fundamental na organização social, pois ela possibilitou, ó, estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Olha a importância que a escrita tem, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz depende da escrita. Pensa se ela nunca tivesse existido. Só que tem outra questão. Será que ela sempre existiu da forma que ela é hoje? É isso que o texto traz um pouquinho pra gente, tá? Olha que é interessante a gente conversar, ó. Além sobre cultura material e fontes históricas. Então, além de vasos, utensílios, ferramentas, adornos e documentos, também é importante fonte histórica. Os documentos escritos também são importantes fontes históricas, que é o que eu acabei de falar. Então, a gente já falou sobre os sítios arqueológicos que eram encontrados objetos, restos de corpos, de ossos, mas a escrita também é uma fonte material, também faz parte da cultura material e é uma fonte histórica necessária para a gente compreender a nossa história enquanto ser humano, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o restante do texto sobre a escrita. Ó. Escrita e costumes Mesopotâmia. Então, lembra da Mesopotâmia? Que é lá naquele local que eu falei para vocês, tá? Que a gente conversou e mostrei no mapa. Na Mesopotâmia, viveram vários povos, como os sumérios, ó, aqui apareceu o nome de vários povos, ó. Sumérios, acádios, assírios e babilônios. Esse aqui, vocês podem idealizar, são nomes muito diferentes da nossa atualidade, mas são nomenclaturas relacionadas a tipo de povos. Por exemplo, brasileiros é um tipo de povo, tá? Só que nessa época eram povos que a gente considera povos mais antigos, com outras nomenclaturas. Eles partilhavam alguns elementos culturais. Então, várias coisas de cultura eles mantinham mesmo sendo de cidades diferentes. Eles tinham, eram iguais. Mas eles tinham línguas e costumes diferentes. Então, outras coisas eram diferentes. Umas coisas iguais, outras diferentes. Olha aqui o ano que apareceu, hein? Ó, há cerca de 3.800 anos atrás. Então, olha, se 2020 é o ano que a gente conta a partir do nascimento de Cristo, 3.800 menos 2020 dá mais de 1.000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, olha como esse povo era um povo muito antigo, né? O rei babilônico, Hammurabi, conquistou vários territórios da Mesopotâmia. E nessa época eles tinham esse hábito de conquistar terrenos, conquistar territórios, tá? Com o intuito de unificar os costumes, ele organizou o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que estabeleciam regras para a vida em família. Então, olha que interessante. O objetivo dele, ele queria unificar os costumes em vários lugares diferentes. Então, ele inventou um código. Esse código é como se fossem as leis que a gente tem hoje em dia. Então, já existiam leis nessa época. E para que servem leis? Para organizar alguma coisa. Então, esse era o intuito desse rei. Ó. Um conjunto de leis que estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes e entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. Então, muita gente que estuda esses povos para trazer essas informações para a gente nos livros, pesquisaram talvez essas regras, essas leis, entendeu? Olha como é que é importante a escrita, porque senão a gente não entenderia a maneira deles viver naquela época e, consequentemente, a nossa forma de vida de hoje em dia. Tá muito relacionado uma com a outra, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita no Egito Antigo. Então, aquele Egito. Vai aparecer aqui a palavra hieróglifo. É uma palavra diferente e tem a ver com a forma escrita dos egípcios antigos. Será que vocês já ouviram essa palavra? Não é tão difícil assim de não ter ouvido. Os costumes deixados pelos escribas do Egito Antigo, a palavra escriba, alguém já ouviu? Eram pessoas que escreviam.
Antigamente, nessa época, existiam pessoas que só faziam isso, trabalhavam com isso. Porque não era qualquer pessoa que sabia escrever. Então, os escribas, eles eram responsáveis por fazer a escrita de alguma coisa, tá? Esses escritos também permitem investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. A primeira forma de escrita antiga era o hieróglifo. Olha para a palavra hieróglifo. Composto de um conjunto, ó, a definição. Composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Conjunto de símbolos. Símbolos vistos aqui como desenhos, tá? Apenas os faraós, que eram os reis da época, os funcionários da realeza, os sacerdotes, que a gente pode considerar, sacerdote é o representante religioso, no caso, um padre, um pastor, tá? E os escribas sabiam escrever, sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros. Olha que interessante, mais um termo diferente, papiro. O que é o papiro? É um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. Então, era uma folha, quando fala folha, papel, sabe o papel que a gente conhece? Olha o nome, não é parecido? Mas era um papel diferenciado, tá? Sabe aqueles rolos, né, que a gente costuma ver em filmes? Que a pessoa abre assim, tem dois lados. Ela abre e vira um rolão, assim, tem uma informação e ela lê. Era mais ou menos aquilo lá, o papiro, tá? Ó, aí do lado tem material de trabalho dos escribas, de cerca de 3.300 anos, encontrado na região de Tebas, no Egito. Olha que interessante, né? Ó, esse material e esse era o que eles usavam para escrever. O que é, eu não sei, é diferente, né? Vamos ver um pouquinho sobre o que é a escrita hieroglífica. A escrita hieroglífica, ela é diferente da nossa escrita alfabética, tá? Que a gente usa hoje em dia, né? Os egípcios antigos, eles utilizavam desenhos. Hoje em dia, a gente, quando fala símbolos, a nossa escrita alfabética ela é feita por símbolos. Mas os nossos símbolos são as letras que formam palavras. Os símbolos deles eram desenhos. Então, cada desenho, às vezes, significava uma palavra ou uma letra. Ó, vamos ver um pouquinho do que eu encontrei aqui na internet, que depois vocês também podem pesquisar mais informações sobre os hieróglifos, ó. A gente observar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar esse anúncio, ó. Hieróglifo é como foram chamados cada um dos caracteres usados como escrita no Egito Antigo. As escritas também se denominam hieróglifos, tá? Ó, aqui vai aparecer. Como que isso aqui sai? Eita. Computador lento. Ó, tem uma imagem, quer ver? Ó, essa aqui é um exemplo, por exemplo, de uma escrita de hieróglifo. Olha que interessante, ó. Para representar a letra A, tinha um desenho de uma águia, né? A letra B parecia um pulso. Olha, o B também poderia ser esse outro desenho. Então, cada letra que a gente usa hoje, existe uma representação para eles que eles usavam em forma de desenho. Mas esse aqui é um exemplo. Existem outros também que eles também usavam. O que é interessante a gente pensar é que o hieróglifo, ó, olha que interessante isso, que é bem real, eram desenhos. Então, eles usavam os desenhos para representar uma forma escrita, tá? Será que isso era mais fácil ou mais difícil de fazer? Imagina como era complicado eles fazerem esses desenhos, o tanto que demorava fazer esses desenhos. Hoje em dia a gente escreve com tanta rapidez, não é? Complicado, né? E depois vocês têm as questões 4 e 5 para responder do livro de história, ok? E a gente termina esse conteúdo. Espero que vocês consigam resolver. Por acaso, tendo alguma dúvida a mais sobre as questões, porque eu não falei especificamente sobre elas, vocês podem conversar com a professora que ela tira a dúvida de vocês, ok? Fiquem bem e até mais.